Em prosseguimento aos trabalhos, passamos para o 16º painel com o tema Sanções, Crimes Tributários e Segurança Jurídica. Como mediador do painel, convidamos o presidente do Conselho Seccional da OAB Goiás, Dr. Rafael Lara Martins. Buenas tardes. Boa tarde a todos e todas. Uma honra poder participar desse painel, mediar um trabalho de mediação assaz, relevante e importante, e com a responsabilidade de saber que ao final do dia todos querem muito ir ao jogo, e fica essa dica para cumprirem rigorosamente o tempo destinado. Mas, como presidente de ordem, quero dizer que ao ministro Marcelo Navarro, ao ministro João Otávio Noronha, que não vou esconder a satisfação de dizer a Vossas Excelências que terão 15 minutos e que, se ao final precisar de um tempo, há de se requerer e a gente avalia essa conclusão do raciocínio. Brincadeiras à parte, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero aqui cumprimentar e parabenizar nosso diretor-geral da Escola Superior da Advocacia Nacional, Rony Preus Duarte, e parabenizar por mais um evento internacional com a programação acadêmica e a programação cultural tão relevantes e dignas de louvor e parabenização. É de coração, você sabe, Rony, parabéns por esse belo trabalho que você vem aí há quase 6 anos fazendo na frente da escola, sempre com muita competência. Para já iniciar o trabalho e poder iniciarmos os debates a respeito do painel 16, sanções, crimes tributários e segurança jurídica, eu tenho o honor de invitar o professor Miguel Ángel Martínez Lago, de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, es aquel que está nos recibiendo hoy y somos todos muy gratos por esta oportunidad, profesor. Y nada más justo do que ustedes iniciar la palestra pelos próximos 15 minutos. A vontade. Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores de este seminario internacional que hayan tenido la amabilidad o el error de haberme invitado para que les hable unos minutos. Y les voy a hablar de sanciones tributarias, de diversas cuestiones que entiendo yo pueden ser interesantes en relación a las sanciones tributarias. La verdad es que cuando venía para acá pensaba que lo mejor sería hablarles del último proceso en el que he tomado parte como perito en un delito fiscal, pero esto sería una cuestión que lógicamente todavía se encuentra sub iudice y es mejor dejar reservado a otro momento. Dentro del tiempo que tengo asignado, quiero referirme a 3 cuestiones que giran sobre el principio de proporcionalidad en materia sancionadora. La primera proviene de una polémica sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictada hace ahora casi 4 años, algo que, conforme voy ganando en edad, me parece que es una eternidad, porque no recuerdo si he escrito, hablado, intervenido o no sobre esa sentencia. La segunda se refiere a las reducciones aplicables a las sanciones tributarias en supuestos de conformidad o acuerdo con las propuestas de liquidación ofrecidas por la Administración. Y la tercera se refiere a la doctrina constitucional que se ha impuesto a la contencioso administrativa en la valoración de sanciones por resistencia a las actuaciones de la inspección de los tributos. Son 3 cuestiones que se refieren evidentemente al principio de seguridad jurídica, por supuesto a otros principios de derecho sancionador, en particular a la proporcionalidad y a la tipicidad en materia infractora. En la sentencia de 30 de junio de 2020, el Tribunal de Estrasburgo consideró vulnerado el artículo 2 del protocolo número 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y condenó al Reino de España por no haber ofrecido una doble instancia jurisdiccional para enjuiciar la sanción administrativa impuesta por una infracción aduanera
a un ciudadano apellidado Sacchetti Iglesias, residente habitual en España y en la Argentina. A este sujeto le fueron incautados 153.800 euros en un control de seguridad del aeropuerto de Madrid-Barajas por la Guardia Civil, una cantidad que más tarde demostraría que había traído a España en la época del corralito argentino. El pronunciamiento fue recibido con júbilo por abogados y académicos. Algunos entendieron que el fallo podía acabar determinando la nulidad de gran parte de un relevante número de sanciones en materia tributaria. Desde la magistratura se templaron gaitas. Hubo quien calificó de enredo y de superficialidad al Tribunal Europeo y también se dijo que atendió a esotéricas razones que trató de explicar sin éxito en sus fundamentos. Como les supongo conocedores del asunto Sacchetti Iglesias contra España, limitaré mi atención a las consecuencias que respecto de las sanciones tributarias se dedujeron a raíz de la reafirmación por el tribunal en el concepto de infracción penal, algo que ha ido refiriendo en su jurisprudencia desde 1976, cuando quedaron fijados los criterios Engel en la sentencia de 8 de junio de aquel año, para la aplicación del artículo 6 del convenio. La imposición de la multa en el caso juzgado no tenía por objeto ninguna pérdida de capital por parte del Estado, sino que perseguía esencialmente disuadir y castigar al demandante por no haber declarado la cantidad incautada. Por sí solo, ello bastaba para otorgar a la sanción impuesta naturaleza delictiva. Por otra parte, la multa que se aplicó tenía carácter penal por corresponderse con la casi totalidad o 100% de la cantidad descubierta. El Tribunal de Estrasburgo consideró también que ni la Administración ni los tribunales, en particular el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, habían detectado o habían efectuado, mejor dicho, un análisis de la proporcionalidad, como reclamaba el demandante, y por ello se declaró el derecho a la revisión de la condena por una instancia superior. En el campo de las sanciones tributarias, se puede afirmar que prácticamente todas tienen carácter penal y que deberían de pertenecer a los jueces su determinación y aplicación. Como opinó un activo magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, participante en el segundo panel de antes de ayer en este mismo seminario, lo mejor sería replantearse en serio la devolución al Poder Judicial de algo que le pertenece y que solo en calidad de préstamo la ley encomienda a la Administración por razones prácticas. Aunque no yendo tan lejos, el mínimo exigible sería aplicar el principio de proporcionalidad y analizar cada supuesto infractor tipificado en un ordenamiento jurídico como el español. Pese a que la Ley General Tributaria, nuestro Código Tributario, distinga entre infracciones leves, graves y muy graves, en ocasiones la comisión de una infracción leve puede llevar aparejada una sanción cuantitativamente superior a la que sería inherente a la infracción de mayor rango. En una necesaria revisión de los tipos previstos en nuestro régimen sancionador tributario, no habría que descuidar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido considerando como sanciones administrativas de naturaleza penal aquellas que se encuentren entre el 20 y el 40% del tributo impagado, descartando dicha naturaleza cuando el importe de la sanción ronda, por ejemplo, el 10% de la cuota insatisfecha. Precisamente estos márgenes llevan a considerar la segunda cuestión,
la cuestión de la proporcionalidad con las reducciones de las sanciones por infracciones tributarias causantes o preparatorias del perjuicio económico, reducciones que se han visto aumentadas tras la modificación de la Ley General Tributaria por parte de una ley aprobada en 2021, la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, aparte de otras varias intitulaciones. Las reducciones de las sanciones aparecen como la consecuencia de la conformidad o acuerdo de los obligados tributarios y su origen cabe situarlo en las llamadas actas de invitación que reguló la Real Orden de 23 de septiembre de 1927. El peligro amarillo se llamaron por su color, por el color del documento que las formalizaba y además por la generalizada extensión que adquirieron entonces. Ese peligro amarillo, esas actas de invitación, lo que hacían era eliminar la ulterior oposición de los contribuyentes, despejando la fijación de la deuda tributaria liquidada por la Administración. De aquella reglamentación pasaron a la Ley General Tributaria en 1963 y en esta, tras una truculenta reforma acaecida en el año 1985, una reforma obsesionada por objetivar los ilícitos tributarios y prescindir de la prueba de la culpabilidad por parte de la Administración, dio lugar al criterio de graduación de la conformidad del sujeto infractor, del que el Tribunal Constitucional dijo varias cosas en la sentencia 76/1990 de 26 de abril. Dijo, por ejemplo, que era una técnica cuyo designio es lograr una simplificación y celeridad en los procedimientos tributarios. Dijo también que era un beneficio, la reducción de la cuantía de la multa, un beneficio al que no se tiene derecho y no hay seguridad de obtener por la vía del recurso. Y dijo también que era una opción del contribuyente para poder gozar de ese beneficio al que no se tiene derecho. Vamos, que lo único que le faltó decir al Tribunal Constitucional era que la conformidad venía a implicar esa oferta que no se puede rechazar y que habrán visto ustedes en una célebre película. El tribunal apreció que la conformidad era compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva porque no excluía la posibilidad de impugnar la sanción ante los tribunales y al mismo tiempo declaró obviamente la incompatibilidad en caso de que hubiese disconformidad porque ello no podría suponer nunca una agravación de la sanción si no se aceptara la propuesta de liquidación formulada por la Administración. En la regulación vigente ahora, para los supuestos de actas con acuerdo, la reducción de la sanción asciende al 65%. Y la reducción por conformidad tiene un alcance del 30%. Pero esta última, además, puede añadirse un descuento adicional, vamos a llamarlo por pronto pago, de otro 40% de la sanción. Estaríamos, en definitiva, con sanciones causantes de perjuicio económico que podrían reducirse en un 65% o en un 58% en su conjunto. Esta reducción de la sanción representa un incentivo para el aquietamiento sin rechistar, puesto que los importes de las reducciones son exigibles sin más requisito que la notificación al interesado cuando se haya interpuesto recurso por parte de éste o reclamación en plazo contra la liquidación o contra la sanción. La reducción de la litigiosidad, el favorecimiento del pago voluntario, se extienden a otros ámbitos sancionadores, pero evidentemente tienen un campo muy importante de aplicación como es el campo sancionador tributario. Y se trata de una finalidad práctica que no puede pasar por alto los principios que deben informar la potestad sancionadora sin merma del derecho a la tutela judicial efectiva.
Esas reducciones, hoy del 65% o del 58%, desalientan la vía del recurso a obligados que pueden tener la sensata convicción de que la sanción impuesta no es ajustada a derecho. Pero el automatismo en la imposición de las sanciones cuenta también con un importante incentivo a través de estas reducciones. Y probablemente también tiene incentivo el que la administración tributaria se desentienda por favorecer un ordenamiento claro, seguro y previsible a los obligados tributarios. La sentencia del Tribunal Constitucional que citaba antes, de 1990, dijo lo que dijo en una situación en que la ventaja para el contribuyente de otorgar su conformidad se limitaba a 50 puntos porcentuales. La sanción entonces podía graduarse entre 50 y 300% de la cuota no ingresada. El principio de proporcionalidad como parámetro que debe tener en cuenta el legislador sobre la concreta extensión, idoneidad y equilibrio de la sanción tributaria no puede quedar desvirtuado por el automatismo al que probablemente conducen estas reducciones por acuerdo o conformidad, y mucho menos el derecho a recurrir, aunque tenga un coste y resulte castigado el contribuyente. La tercera cuestión sobre la que quería hablarles, creo que no me daría tiempo a hacerlo, salvo que el moderador generosamente me diese algo más de un minuto, porque necesitaría sintetizar al menos el supuesto de hecho para que lo comprendamos todos. Se trata, en suma, de la polémica constitucionalidad de sanciones tributarias giradas, calculadas sobre la cifra de negocio de un determinado ejercicio de empresas. Se trata de una polémica que tuvieron el Tribunal Supremo, que planteó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y precisamente el Tribunal Constitucional. Y tienen lugar esa polémica sobre la base de un precepto que configura un tipo infractor por resistencia negativa, obstrucción o excusa a la actuación de la Administración tributaria, y el caso concretamente analizado por el Supremo y por el Constitucional español se refería a la resistencia a la inspección tributaria. No me va a dar tiempo, evidentemente, a exponerles el supuesto. Simplemente les diré que en el caso se produjo una inspección tributaria a nivel municipal, inspección tributaria por falta de cumplimiento de determinados requisitos por parte de una empresa que todos conocerán, Endesa Energía, en el ámbito de una tasa municipal, y la utilización precisamente de los criterios, vamos a decir, para determinar la sanción en este caso. Los requerimientos, los 3 requerimientos producidos a la empresa para que facilitase contabilidad, datos informativos, facturas, etcétera, a la inspección de los tributos del Ayuntamiento de Granada, terminó permitiendo que, con la aplicación del precepto cuestionado de la Ley General Tributaria, la empresa fuese sancionada con una multa por la falta de ingreso y con otra multa derivada del incumplimiento de una obligación formal de 600.000 euros, 5 veces superior al importe de la multa por la obligación material, pero eso sí, muy alejada, claro está, de lo que habría representado aplicar el 2% a los 7.500 millones del importe de la cifra de negocios de Endesa en el ejercicio de 2009, y que habría representado una multa de 145 millones de euros
que evidentemente no se impuso. Lo dejo aquí. Si tienen ustedes ocasión, consulten échenle un vistazo simplemente para desengrasar las cuestiones referentes al derecho sancionador, a esa sentencia 74/2022 del Tribunal Constitucional Español, en el que quedan expuestas claramente dos posiciones interpretativas de altos tribunales, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Solo un segundo. Ante sentencias como esta que les cito del Tribunal Constitucional, a los académicos y también a los abogados y, por supuesto, a cualquier operador jurídico, se les debe de requerir que mantenga una actitud de celo, de estar en guardia frente a interpretaciones que evidentemente no soportarían el juicio de proporcionalidad necesario para imponer castigos a los obligados tributarios, sean en el ámbito sancionador por parte de la Administración o en el ámbito también jurisdiccional, competencia de los jueces. Nada más, muchas gracias. Siento haber tenido que ser tan atropellado, pero hablo muy lento y espero que me excusen. Muchas gracias, professor. Certamente, grandes reflexiones que nos ha traído. Lo agradecemos muito. Gracias. Agora, para dar continuidade, nós temos aqui, como todos sabem, hoje tem grande desafio, né, na Champions, que é o Real e Bayern, mas muito mais do que Real e Bayern, no Brasil nós temos também muitos desafios e que são comuns esses desafios, às vezes, ultrapassarem as barreiras que saem da urbanidade. E o nosso próximo palestrante, Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, o doutor Jarbas, eu diria que pela gravata, ministro Noronha, deve ser um grande cruzeirense, né? A gravata azul que ele trouxe, mas... Ele sonha, mas juízo lá só tem a mulher dele, que é torcedora fanática. Mas, brincadeiras à parte, estamos aqui ante um vencedor do Galo de Prata, doutor Jarbas, e um emérito ganhador do Raposão de Ouro, que estamos ali, né? Então, vamos ver se esse debate vem para o mundo jurídico, com as escusas das brincadeiras, mas doutor Jarbas Soares Júnior com a palavra pelos próximos 15 minutos. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, boa tarde. Antes de entrar no tema, quero dizer que eu fui bem criado pela minha família, portanto, é só a gravata mesmo que é homenagem ao ministro Noronha e ao ministro Afrânio aqui conosco. Em primeiro lugar, eu quero saudar aqui o ministro João Otávio Noronha, o ministro Ribeiro Dantas, meu antigo colega, que eu conhecia como Marcelo Navarro, agora, com todas as vênias, me dirijo à sua excelência na tribuna do STJ com o ministro Ribeiro Dantas, também cumprimentar o ministro Gugel Faria aqui, nosso querido conterrâneo, o ministro Afrânio, todos os advogados e advogadas aqui presentes, a minha esposa, advogada também, Cristiana Nepomuceno. Quero agradecer ao presidente Beto Simonetti, o sempre presidente Marcos Vinícius, ao doutor Rony Duarte, e também ao Eduardo, a Rosaura e ao Dudu Maneira. E dizer aqui um registro que de todos os palestrantes e participantes desse evento, tínhamos apenas 2 membros do Ministério Público. O professor Paulo Gonet, pela sua condição de acadêmico, e eu por ser amigo dos organizadores. O doutor Paulo Gonet é o chefe do Ministério Público da União, como todos sabem, presidente do CNMP. Eu sou procurador-geral de Justiça em Minas Gerais e fui eleito para a presidência do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, tomarei posse agora em junho, e, portanto, queria fazer um registro ao professor Dr. Rony, dizendo que um evento dessa magnitude, com os temas que foram discutidos aqui, é uma ausência muito notada do Ministério Público.
porque se nós estamos discutindo direitos tributários, crimes tributários, segurança jurídica, era importante a participação do Ministério Público, tendo em vista que a ação penal inicia com o Ministério Público, as investigações também se fazem com o Ministério Público. Então, não é possível nós falarmos em acordo de não persecução penal, justiça negociada, transação, ANPC, e também de transações sem a participação do Ministério Público, senão nós não vamos conseguir atingir o objetivo do seminário, que é discutir segurança jurídica. Então, me parece bastante razoável que nos próximos eventos, não eu e o doutor Gonê, mas os players nossos, aqueles que estão no dia a dia, formulando as teses e propondo as ações penais. O painel diz respeito às sanções, crimes tributários e seguranças jurídicas. E se eu perguntar aqui, em todos os auditórios que participo, se o Ministério Público é fator de segurança jurídica ou de insegurança jurídica? Eu tenho a impressão que os empresários todos diriam 100% que nós somos fatores de insegurança jurídica, os advogados também vão achar que nós trazemos insegurança jurídica, e os governos também. E se me perguntarem, como membro do Ministério Público há 35 anos, eu direi, depende. Se for um Ministério Público que do prendo e arrebento, que querem condenar as pessoas mesmo justamente, é de insegurança jurídica. Mas se for um Ministério Público inteligente, que construa soluções, que busque alternativas para o desenvolvimento do Estado a partir das suas funções, pode ser um instrumento de segurança jurídica. E nós ouvimos aqui ontem, anteontem, os ministros do Supremo e do STJ, praticamente uníssonos, junto também com o professor P. Paolo Bottini, dizendo que os crimes tributários lesam direitos fundamentais, os direitos fundamentais às prestações de serviços públicos. E é verdade. Também vimos aqui os ministros e os advogados todos dizendo o injusto tratamento dado aos crimes tributários, que é muito mais generoso, por exemplo, para os crimes de furto, porque permite a extinção da punibilidade antes da denúncia, se houver o acordo penal. Então, no âmbito tributário, pagou, está novo, zerou. E isso nos traz aqui uma situação incongruente com a realidade fática. Temos os dados daqui do Fórum Global de Integridade, que demonstra números alarmantes da sonegação fiscal, 8 trilhões de dólares anuais. Isso afeta a estabilidade do sistema financeiro internacional, causa mais pobrezas e desigualdade do mundo. E como que os estados têm tratado dessa matéria para enfrentar essa alta condição de sonegação e lavagem de dinheiro? O Estado estrutura jurisdições administrativas ou então fortalece o sistema legal e os órgãos, seus órgãos de fiscalização, controle e de persecução penal. No Brasil, nós temos o processo administrativo, que todos conhecem aqui, os advogados especialmente, com o contraditório e a ampla defesa, e com o objetivo de constituir o crédito tributário. A fiscalização é feita pelos órgãos da Receita e da Fazenda, e nesse processo atual, houve uma união entre Ministério Público, polícias e Receita para confrontar o ilícito penal e administrativo no que se refere ao pagamento dos tributos. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, foi dito aqui da súmula 24 várias vezes, exige umas certas formalidades necessárias para iniciar o processo penal, quiçá a própria investigação. Exige a súmula 24 que seja identificado o ilícito fiscal, quantificado o valor sonegado, com a lavratura do auto de infração. Só aí se admite o início do processo penal. Esse sistema tem se mostrado efetivo no combate às pequenas fraudes. No entanto, a macrocriminalidade
tem desafiado as autoridades fiscais e o próprio Ministério Público como autor da ação penal, sobretudo os crimes das grandes corporações, porque são fraudes tributárias sofisticadas, hoje com o uso da tecnologia e também com a prática da lavagem de dinheiro que vem acompanhado dos crimes fiscais. Nesses casos, nós observamos que os crimes menores, vamos assim dizer, em equações tributárias, eles passam pelo radar da Receita, mas os grandes crimes, as grandes fraudes sofisticadas, têm exigido uma ação firme do Ministério Público junto com as autoridades fiscais, porque esses crimes, com o uso de tecnologia das grandes corporações, têm passado, como eu disse, fora do radar da Receita. E é preciso, portanto, nós aprofundarmos os processos de investigação. O que nós estamos deparando é com um grande problema causado pela súmula 24 do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque, ao exigir todo esse processo administrativo para que se possa iniciar uma investigação, uma ação penal, acaba com que os órgãos demoram muito para ter a condição de investigar as grandes fraudes. E todos sabem, as provas são perdidas, os players mudam de países. Então, é preciso rever essa súmula para permitir, sobretudo nesses crimes sofisticados, uma ação mais imediata dos órgãos de persecução e os órgãos fiscais. O Supremo só admite duas hipóteses fora dessa sua súmula 24 para o início da investigação criminal. Quando há um sofisticado sistema de crime e fraude que impede ou embaraça a ação fiscal do Estado, ou nessa hipótese, quando embaraça a ação fiscal do Estado. Portanto, o Ministério Público, especialmente, tem tido dificuldades para alguns crimes fiscais graves que lesam os serviços públicos essenciais. Portanto, Ministério Público Brasileiro, tem buscado essas alianças com os órgãos fiscais para confrontar os crimes tributários, esses de maior monta. E podemos dizer a criação dos CIRAs, que são os comitês interinstitucionais de recuperação de ativos, que começaram em 2007, no meu estado, Minas Gerais. Eu era já naquela época o Procurador-Geral de Justiça, quando nós estruturamos o CIRA, e nesses 17 anos da sua criação, nós recuperamos 20 bilhões de reais para os cofres públicos a partir das nossas ações. Agora, em 2021, eu voltei a ser Procurador-Geral em 2020, e nós buscamos uma nova fase. Passamos a tentar compreender melhor a metodologia do ilícito tributário a partir da análise econômica do direito e instituímos um programa que chama Responsabilidade 360 Graus, que é um programa que está sendo estendido para o Brasil inteiro. Hoje há CIRAs em vários estados, com a nossa atuação, nós falamos que seria de 360 graus. É a administrativa, é a penal e a civil. A civil, que eu quero fazer uma observação sobre ela mais lógica, é porque nós passamos a cobrar o dano moral coletivo nos casos de grandes crimes tributários. Então, para se formar um acordo ou uma transação, um acordo de não persecução penal, é necessário que não só se pague o tributo devido, que se pague a multa devida, mas também que a empresa sonegadora também compense a população pelos serviços não prestados naquele período. E dou exemplo muito prático, no caso da pandemia, quando uma empresa fraudou 500 milhões de ICMS e ICMS, e naquele período o Estado ficou deficitário na prestação do seu serviço público, e quem foi prejudicada foi a população do nosso Estado. Portanto, essa concorrência desleal que se promove através da sonegação fiscal dificulta a atuação
do Estado, os seus investimentos em políticas públicas e acabam também desequilibrando a concorrência. A atuação do Ministério Público junto com os órgãos fiscais e as polícias equilibra o mercado, desincentiva a fraude e, para ter um dado aqui bastante interessante, neste ano passado nós recuperamos 2 bilhões de reais e que foram esses recursos investidos em projetos sociais aprovados por um conselho. Então, o que nós queremos deixar aqui como mensagem é que não adianta ficar esperando para pagar na véspera da denúncia para elidir a responsabilidade fiscal, porque a conta será muito maior, porque o dano moral, coletivo e social será exigida. E, por fim, vou dizer aqui sobre a questão da segurança jurídica. Quando eu disse que o Ministério Público pode ser de segurança jurídica, que eu acho que é a concepção de quase todas as pessoas no país, nós estamos buscando essa justiça negociada para trazer a segurança jurídica, sobretudo para quem quer empreender. Em Minas Gerais, nós criamos o Compor, que é o Sejusc do Ministério Público, local para diálogo com as partes, para construção de soluções que venham atender também o desenvolvimento do país, a recuperação de ativos, mas também deixar que as empresas também atuem. O doutor Paulo Gonet vai criar o Compor Federal, que é o Centro de Autocomposição Federal. Eu acho que com isso ele vai mudar a face do Ministério Público Federal, vai criar um Ministério Público resolutivo, que busca mais soluções do que ações. E para os advogados aqui presentes, eu quero dizer que esse é um mercado muito bom. E vou dizer por quê. Porque os acordos que eu tenho notado no nosso Compor têm durado, em média, 100 dias. Eu nunca advoguei. Eu passei no concurso muito novo, já tinha 2 filhos e minha mulher que é advogada. E não sabia como que era a advocacia. Até que fui ser membro do Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília, e lá tinha o secretário-geral do Conselho Federal da Ordem, era um moço lá do Piauí, que chamava Marcos Vinícius Furtado Coelho, e ele me levava, às vezes, na OAB e jantares para os advogados. E eu fui descobrir como que ganha o dinheiro o advogado. Então, o advogado cobra pro labore e depois o êxito. Nas composições, o prolabore e o êxito estão muito próximos. Então, é muito melhor sentar na mesa, resolver, dar segurança jurídica para o seu cliente e orientar a não cometer mais crimes tributários, porque pode esperar até a fase da denúncia, mas vai ter que pagar um dano moral muito grande. Portanto, eu quero agradecer aqui a oportunidade, ministro Ribeiro Dantas, cumprir a determinação de observar o prazo, e quero dizer aqui ao final que quando chegar em casa e minha filha me perguntar se eu estava num evento importante ou não, eu vou dizer que estava sim, porque na plateia tinha o ministro João Otávio, o ministro Ribeiro Dantas, o ministro Gugel Faria, o ministro Reinaldo e o ministro Afrânio, nosso querido conterrâneo, embora cruzeirense. Muito obrigado. 15 minutos cravados, parabéns pelo domínio do tempo. E eu ousaria dizer, professor, que quando você diz que falta para o debate o Ministério Público, a essa mesa, com todo respeito, meu querido Rony, o que faltou nesse debate foi advogado, porque eu estou aqui só mediando, está faltando advogado. Daqui a pouco eu vou me explodir aqui. Mas, brincadeiras à parte, doutor Jarbas, quando você disse que o advogado ganha dinheiro, que aprendeu que o advogado ganha dinheiro com o prolabore e com o sucesso, gentileza, até me remetendo ao painel anterior, jamais esqueça da nossa sucumbência, faz parte do processo também. Bem, vamos agora para dar continuidade ao painel. Tenho a honra de passar a palavra para o ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, professor que, logo após o detentor do Galo de Prata, passa para o Raposão de Ouro fazer as suas considerações. Eu vou matar minha saudade do tempo da advocacia. Você nunca teve esse prazer, né?
Não, mas você supriu a sua deficiência casando com um advogado e cruzeirense. Vocês viram a diferença de categoria? Galo de prata. O sujeito ganha a comenda e 1 litro de caol que tem que polir todo dia. Já eu ganhei o raposão de ouro, que nada tem que polir, cada dia brilha mais. E você sabe qual a importância do jogo de hoje? Definir o adversário do Cruzeiro no próximo final do Campeonato Mundial em Dubai, no ano que vem. Essa é a importância do jogo. Por isso nós vamos estar lá presentes. Mas minha boa tarde a todos. É um prazer estar nesse evento, mais um evento tributário da Ordem dos Advogados do Brasil. Parabenizando a Ordem, o Rony, por mais essa promoção, o Rony pela brilhante gestão que vem exercendo na escola. Não está ligado? Agora. Mas você pode ter certeza que, ministro, todo mundo ouve bem. Até porque minhas posições são contrapostas do Jarba. O Jarba quer prender todo mundo, eu quero soltar. Então, brincadeira. Mas nós vamos falar, nós estamos num painel falando de segurança jurídica, crime tributário. Por que nós estamos discutindo na Espanha segurança jurídica, principalmente no Brasil? É intuitivo, porque segurança jurídica não vai bem no Brasil. E há muito não vai bem no Brasil. Não vai bem por uma quantidade enorme de causas. Um sistema, no campo tributário, um sistema tributário irracional, complicado, uma quantidade enorme, onde até os órgãos administrativos editam normas tributárias. E, quando não, tentam, por portaria, revogar leis. Então, esse é o sistema que ainda impera no Brasil. Um sistema tributário muito confuso. Um sistema tributário onde os princípios constitucionais costumeiramente são arranhados. Daí, toda essa litigância. Quando se fala que se litiga demais no Brasil em matéria de direito tributário, é preciso buscar a causa. E aí está a primeira. A segunda, a morosidade da justiça, que não deixa de colaborar para que esse sistema se torne mais complicado. Então, nós estamos falando em algo que nós estamos a buscar no Brasil. Segurança jurídica, que importa em normas claras, transparência da ordem jurídica, compreensão da ordem jurídica, compreensão pelo cidadão comum e não só pelos advogados. Nós estamos falando de um sistema que tem que se aprimorar em muito, mas é um sistema que não se aprimora por quê? Pela sanha arrecadatória da Fazenda. Eu acredito que o próximo presidente da República que tomar posse e disser é proibido gastar, não aumentam mais tributos, vou ajustar os gastos, porque no Brasil não se arrecada pouco, se arrecada mal ou se gasta mal. Então, nós vamos poder começar a organizar o nosso sistema tributário e vamos começar a conviver num ambiente de segurança jurídica, num ambiente de compreensão efetiva do sistema. E quando nós falamos no sistema jurídico, nós falamos em algo que constitui um sistema. E o sistema tem que conviver em harmonia. Basta os seus exemplos, o sistema solar. Imagina a alteração da rotação da Terra com o Sol, com a Lua, de inopino. Esses astros colideriam e exploderiam todo o sistema. Por isso, a harmonia é fundamental no sistema. E quando nós falamos em sistema harmônico, nós precisamos dar no campo jurídico essa harmonia através da interpretação e concretização das normas. Nós temos uma Constituição extremamente analítica, uma Constituição que
procurou munir o jurisdicionado, ou seja, o povo, de remédios contra um Estado autoritário. Lembra que essa revolução vem após uma ditadura, o fim de uma ditadura. A Constituição de 88 é a Constituição da democracia, a Constituição da cidadania, que vem com a mensagem de trazer a liberdade econômica, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão ao povo brasileiro. Então, nós precisamos interpretar o sistema, as normas dentro de um sistema. E aí me preocupa quando todo mundo começa a dizer: olha, beneficia o rico no sistema tributário e os crimes de apropriação indébita de menor valor não se extinguem pela devolução da quantia furtada ou da quantia apropriada. Nós estamos abandonando o sistema. Nós precisamos entender, e aqui é preciso compreender, Pontes Miranda já, no seu tratado, magnífico tratado de direito privado, no campo de direito civil, no campo de direito privado, ele traz uma regra geral de direito que nós precisamos entender. Quem estabelece a norma jurídica é o Estado. E o Estado faz norma, o Estado estabelece norma jurídica valorizando fatos. Ou, como diz ele, o Estado colore, carimba fatos para torná-los jurídicos, para torná-los jurígnos e, consequentemente, produzir efeitos e serem tratados à luz do sistema. E dentro desses fatos carimbados pelo Estado, na ordem jurídica penal, nós temos fatos que coincidem com a sua juridicidade no campo administrativo. Mas nem por isso vão ter as mesmas consequências. Na verdade, nós não podemos esquecer que nós convivemos com uma sobreposição de normas sobre o mesmo fato. Algo que é tratado no campo administrativo, como a exigência no campo tributário, como a exigência do tributo, o seu descumprimento pode gerar também, além do ilícito no campo administrativo, um ilícito no campo penal. Mas observem bem. É de Gustavo Hardbuch, o famoso ensinamento, que o direito é composto por dois vetores: justiça e segurança jurídica. E, por vezes, esses vetores colidem. Por vezes, esses vetores chocam-se. Como solucionar o conflito? A quem cabe essa tarefa de arbitrar qual vetor deve prevalecer? E a resposta é o legislador. O legislador é que escolhe. É a ordem jurídica que determina nesse conflito qual deve prevalecer. Isso é muito comum nós nos depararmos. Ora, o legislador privilegia o valor justiça, ora, ele privilegia o valor segurança jurídica. Vejam bem, se estudarmos um pouquinho, vou dar um exemplo do campo de direito civil. Todo mundo sabe que a minha carreira foi forjada no direito privado, então minha origem é muito forte no direito privado. Vejam bem, a posse tem uma proteção especial no sistema jurídico brasileiro, como nos mais avançados. E a razão é simples. Os conflitos possessórios eles podem levar a atritos pessoais, a conflitos pessoais, que vão gerar, consequentemente, consequências penais. Para evitar isso, o legislador proíbe, enquanto se discute a posse, discutir a propriedade. Pacifica, diz ele primeiro, no Código de Processo Civil, na pendência da ação possessória, é proibido, é vedado discutir o domínio. Pacifica-se e agora vamos, então, realizar o direito. Ao proibir a discussão do domínio no processo, durante a pendência do processo possessório, o legislador privilegiou a segurança jurídica. Ao permitir, depois de solucionada a posse,
que se discuta o domínio, ele retoma agora a sua ação para privilegiar o vetor justiça. Desejável é que esses vetores nunca entrem em litígio. Desejável é que se obtenha o máximo de segurança jurídica com um sacrifício menor possível do vetor justiça. Mas, se isso não for possível, repito, caberá ao legislador, e exclusivamente a ele, tomar a posição. Qual o vetor deverá prevalecer. Digo isso para dizer que, em matéria penal, tributária, o fato do legislador eleger o crime tributário como passível de extinção, eu vou até corrigir isso mais na frente, essa terminologia, mas para melhor compreensão, assim vou dizer, passível de extinção com o pagamento do tributo e, consequentemente, o desaparecimento da obrigação tributária, ele o faz por ponderações de política judiciária, por considerações de política pública, pelo conflito, e porque o Estado não quer ter um sistema carcerário repleto de inadimplentes, que presos não pagarão o tributo, mas soltos comporão e poderão certamente avançar no sentido de respeitar a legislação, uma opção do legislador. E agora entro numa questão que me parece muito discutida, que é a famosa súmula vinculante, Jarbas, 24, do Supremo Tribunal Federal. Parece que o teor, o verbete dessa súmula, tem passado desapercebido por alguns, inclusive penalistas, nas suas consequências. Quando a súmula 24 diz não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. Ora, o legislador elegeu o crime aqui como... perdão, o legislador elegeu a constituição do crédito tributário como elemento normativo do tipo. Não tendo a Constituição, o que não tem, o que não ocorre é a configuração do tipo e, consequentemente, não haverá crime. Isso tem consequência. Tem consequência porque essa ausência de tipicidade, segundo o entendimento consagrado no Supremo Tribunal Federal, prestigiado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem consequências que vão, além de se discutir se é justa ou injusta. O legislador é ele, e só ele, define os tipos penais. E aqui, ao modificar lei, ao permitir, no começo, de que antes do recebimento da denúncia, o pagamento extinguia a pretensão punitiva, para depois avançar que, a qualquer tempo, o pagamento do tributo importa na própria extinção da pretensão executória, cabe uma explicação. E vai além o legislador. O legislador diz que, mesmo após o trânsito julgado da sentença condenatória, o pagamento extingue agora a pretensão executória. Na verdade, tudo isso me parece um equívoco, a gente falar em pretensão executória e pretensão punitiva. Se tem como integrante do tipo o exaurimento do procedimento administrativo para a constituição definitiva do crédito tributário, não há crime sem que exista um procedimento tributário, sem que ele esteja concluído. Consequentemente, não havendo crime, nós não temos que falar nem em extinção de pretensão
da punitiva. O que ocorre é abolir o crime. Como consequência, abolir o crime. Uma norma que descriminaliza um fato, que deixa de tornar, se aplica retroativamente. E aqui nós não temos mais que discutir se aplica ou não aplica retroativamente a incidência da súmula vinculante 24, por uma razão simples. O legislador aboliu, mediante alteração legislativa consagrada por interpretações jurisprudenciais, a própria existência do tipo. Ou condicionou a ocorrência do tipo ao exaurimento do procedimento administrativo, ou ao lançamento definitivo do tributo. Portanto, já vou encerrar, senhor presidente. Portanto, a gente não consegue ser tão pontual com a turma do Atlético, é verdade. E se não fosse a prorrogação de ontem, não teriam ganho. Então, observe, ganharam só de 1 e a gente de 3. Mas observem bem. Vamos olhar o sistema para finalizar. Vamos verificar o sistema. Vamos interpretar as normas jurídicas em harmonia com o sistema. E não vamos instaurar no Brasil um sistema penal, administrativo, tributário intimidatório. Vamos trabalhar primeiro para viabilizar a cobrança do tributo dentro de uma racionalidade econômica que torna-o possível de cobrar. O que eu tenho visto é um sistema tributário onde o inadimplemento leva a uma elevação insuportável do montante devido e, consequentemente, tornando, de fato, inviável ao empresário o pagamento do tributo devido para utilização em benefício de toda a sociedade. Lembrando que atrás de uma empresa tem um emprego, tem uma série de valores que o legislador não desprezou quando editou a norma que permite, que exige, que permite a extinção da obrigação antes, a extinção da obrigação pelo pagamento, ou, consequentemente, a extinção da pretensão ou da pretensão punitiva. Por essas razões, eu peço desculpa por ter estourado meus 3 minutos, mas agradeço e reitero a satisfação de estar nesse auditório com os amigos, meu amigo Reinaldo, meu amigo Marcelo Navarro, meu amigo Afrânio, meu amigo Humberto Martins, meu conterrâneo, que terrivelmente mais jovem que eu, 1 mês, mas não é mais bonito, o que vale no STJ é a beleza, na verdade. Eu quero, então, agradecer, terminando mesmo, agradecer a companhia na mesa do colega Marcelo Navarro, do doutor Miguel Ângelo Martinez, professor, do meu amigo e conterrâneo Java Soares e do nosso mediador, presidente da Ordem de Goiás, doutor Rafael Lara Machis. Muito obrigado. Agradeço o cumprimento do prazo, mas muito mais que o cumprimento do prazo, ministro, agradeço a riqueza da palestra que foi trazida, engrandecendo o evento. Muito obrigado. E, sem delongas, passo a palavra para o grande encerramento do nosso painel, retomando aqui aos que chegaram no curso do painel, o painel sobre sanções, crimes tributários e segurança jurídica. E eu não posso deixar aqui, fiz ao início do painel parabenização do nosso diretor-geral da Escola Superior de Advocacia Nacional, Rony Preus Duarte, mas também ao nosso querido amigo coordenador aí, Eduardo Maneira. Parabéns, Maneira, um excelente evento que vocês juntos vêm construindo aí, ano após ano. E passo a palavra ao ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pelo tempo regulamentar de 15 minutos. Eu agradeço e saúdo ao presidente e mediador da mesa,
Dr. Rafael Lara Martins, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Goiás e deste painel, aos colegas painelistas, professor Miguel Ángel Martínez Lago, da Universidade Complutense de Madrid, e dos colegas painelistas, o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, meu amigo de muitos anos, Dr. Jarbas Soares Júnior, e o meu colega, ministro João Otávio Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que deixou muita saudade na 5ª turma, quando por lá passou. Nós estamos aqui num tema que está entre os confins do direito tributário e do direito penal. E é uma região em que a gente tem que pensar muito sobre os caminhos que a gente deve seguir. Eu me lembrei, Noronha falou do sistema solar, imagina o que é que aconteceria se saíssem dos trilhos, né, as órbitas dos planetas. E eu me lembro de uma frase que a gente deve pensar sempre no céu, tem que considerar, senão há um desastre. Considerar vem de sidera, que é astro. E desastre, já está dizendo, é um choque entre os astros. Então, você tem que ver, tem que olhar para o céu para saber onde estão os seus caminhos aqui na Terra, porque nós nos orientamos pelo Sol e pelas estrelas, né? E o direito penal tributário faz parte do direito penal econômico, que é um ramo muito amplo e muito novo do direito penal, e onde dificilmente cabem afirmações categóricas. Nós temos a mania de fazer afirmações categóricas em matéria jurídica e ficamos o tempo todo nos corrigindo, porque é uma área muito difícil de fazer afirmações categóricas. É uma história que eu acho interessante. O general de Gaulle, nos idos de 1966, resolveu tirar a França da OTAN. Ele estava chateado, achava que os Estados Unidos tinham uma relação especial com a Grã-Bretanha e não com a França. Se eu vou tirar a França da OTAN, e escreveu uma carta para o então presidente Lyndon Johnson. E na carta ele dizia: eu quero todos os soldados americanos fora do solo francês. E aí o assessor para assuntos internacionais, Dean Rusk, chegou para o presidente Lyndon Johnson e disse: olha, o general de Gaulle está categórico, tem que tirar todos os soldados do solo francês. Aí o Lyndon Johnson disse: todos? Pergunta a ele sobre os cemitérios. Aí o Dean Rusk não entendeu. Como assim, presidente? Pergunte se é para tirar, inclusive, os soldados americanos que estão enterrados no solo francês e que lá morreram para libertar a França. Então, fazer afirmações muito categóricas é muito difícil. Eu recebi ontem de presente do meu querido amigo Bruno Novaes Cavalcante, presidente do Instituto dos Advogados da Paraíba e eterno presidente do Instituto dos Advogados de Pernambuco, um livro de uma professora aqui da Universidade Complutense, Teresa Arzuaga. O livro é uma maravilha, se chama El Abogado Humanista. Eu ainda não terminei de ler, porque ganhei ontem, mas já li um pedaço. E ela diz exatamente isso. É preciso ter cuidado, porque a ciência do direito não se dá muito bem com essa lógica das exatidões. Ela recupera muito do pensamento do grande justice americano Benjamin Nathan Cardoso, que entendia que o juiz e o jurista eles dependem muito de uma intuição, mas de uma intuição, evidentemente, esclarecida, baseada em informações. Então, nós temos aqui de andar com cautela, até porque, sendo o direito penal a manifestação mais agressiva e invasiva do Estado, ela deveria ser a última ratio da atuação estatal e nunca ser utilizada para, por exemplo, para arrecadar, né? Quando a gente vai visitar esses monumentos tão abundantes aqui na Europa,
da Idade Média e de outras épocas ainda, se a gente visitar uma fortaleza em que haja canhões antigos, a gente vai ler esculpida no canhão a frase Ultima ratio regum, última razão dos reis. Era a guerra, era a força, era o canhão. Então, no mundo jurídico, o canhão é o direito penal. Você não pode estar usando o direito penal para qualquer coisa. Isso já foi assunto aqui do painel 11, mas há, infelizmente, uma tendência expansionista do direito penal tributário, entre outros motivos, pela administrativização do direito penal e pela penalização do direito administrativo, que gera muitos questionamentos, inclusive na esfera do bis in idem, né? No Brasil, hoje, essa indagação é cada vez mais presente. Nós estamos nos afastando daquele antigo dogma que havia entre nós, da independência absoluta entre as instâncias administrativa, judicial, disciplinar, etc. Então, aqui nos crimes tributários, e eu considero como crimes tributários, em especial, dos artigos 1º e 2º da Lei 8.137, de 90, e os dos artigos 168-A e 337-A do Código Penal, né, embora seja possível pesquisar algum crime tributário na legislação esparsa ou considerar nessa categoria as condutas ilícitas de servidores públicos que têm a ver com esse tipo de delito, embora do outro lado do balcão, como as dos artigos 314, 316, 317 e 321 do Código Penal, né, nós precisamos nos socorrer da jurisprudência. E aqui eu fiz uma pesquisa da jurisprudência, me atendo à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal em relação a aí eu vou ser absolutamente inovador, que ninguém fez isso nesse seminário, em 3 pontos. Isso. Em 3 partes. Eu até disse ao ChatGPT, me faça uma palestra no estilo do ministro Luiz Roberto Barroso. E o ChatGPT começou. Vou dividir o assunto em 3 partes. Isso é absolutamente verdade. Mas tem muita coisa, tem muita razão disso. Primeiro, a inscrição na dívida ativa como prova de materialidade, depois a presunção de autoria, se é possível, em razão de posição societária ou cargo, e, por último, a garantia do débito tributário e a suspensão da punibilidade. Então, com relação à primeira indagação, nós temos que não se pôde encontrar nessa pesquisa nenhum julgado do Supremo ou do STJ que tenha confrontado o lançamento e a inscrição, dizendo que, por exemplo, só a última configura a materialidade. A jurisprudência de ambos os tribunais admite as 2 hipóteses. Tanto no STJ como no Supremo se entende desnecessária a constituição definitiva do crédito tributário para a configuração da materialidade nos crimes tributários meramente formais, embora isso colida com parte da doutrina, até por causa da súmula vinculante número 24 do Supremo, ela mesma também objeto de muitas críticas doutrinárias, embora eu tenha uma amiga advogada que disse que processo tributário é uma coisa tão ruim, processo administrativo tributário é uma coisa tão ruim, que até é elemento do crime tributário, porque sem o processo tributário não se configura o crime tributário. A doutrina tem dito que, quando o lançamento é feito por presunção, não havendo demonstração suficiente do fato gerador, como no caso do artigo 42 da Lei 9.430, não geraria automaticamente a materialidade delitiva. Mas o Supremo já aceitou isso. E, recentemente, pelo menos a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça passou a entender como válido para a demonstração da materialidade o lançamento tributário por presunção, como o Supremo já tinha feito. Então, isso é o que há em razão da questão da inscrição ou não como prova de materialidade. Quanto à segunda parte, que é a da presunção da autoria em razão da posição societária ou cargo, a ideia fundamental nesse ponto é a de que não existe responsabilidade
penal objetiva, e aí não existe variação entre a jurisprudência do STJ e a do Supremo, embora os acórdãos do STJ sejam mais incisivos, sejam mais claros a respeito dessa impossibilidade. Inclusive, há um acórdão da 5ª turma do STJ que rejeita a condenação num caso em que o indivíduo havia sido condenado tão somente por figurar como sócio de uma dada empresa, apenas se apontava que ele teria olhado para o outro lado, teria incidido naquela doutrina que se chama cegueira deliberada. Não houve outra demonstração de conduta, nós rejeitamos, nesse caso, a condenação. O próprio Supremo já disse que, sem um mínimo de individualização da conduta, sem a demonstração, portanto, de um nexo causal entre a atividade pessoal do réu e o resultado delituoso, não se pode sequer receber a denúncia. Mas, e aí é uma questão preocupante, vamos esperar que tenha sido apenas um caso ou que uma frase complicada apareceu no acórdão, a 2ª turma do Supremo admitiu a comprovação da autoria apenas pelos cargos dos réus, segundo o Estatuto Social. Eu trouxe até esse acórdão, é o RHC 229956, com agravo, relator ministro André Mendonça, julgado em outubro do ano passado, publicado no Diário Oficial de 3 de novembro do ano passado. Ele diz assim, eu cito o trecho até para que eu não cometa algum equívoco. Concluiu-se ainda que a participação de cada réu foi embasada especialmente na função de gestão desempenhada na empresa, observado o estatuto social desta. Então, só para dar contexto, aqui na Europa, essas diferenças de interpretação das regras de imputação dos crimes societários também são visíveis. Eu e o ministro Gurgel, juntamente com o ministro Herman, estivemos recentemente no Tribunal de Justiça da União Europeia e nós notamos que a linha francesa é mais passível de admitir uma responsabilização penal mais genérica, mais não é objetiva, mas sem uma necessidade tão forte da demonstração de um nexo causal, enquanto que a linha alemã é mais exigente nesse sentido, talvez porque os alemães viveram o nazismo e têm uma desconfiança daquilo que as autoridades do Estado afirmam. Por último, a questão da garantia do débito tributário e a suspensão da punibilidade. Na generalidade dos casos, quer via seguro garantia, fiança bancária ou depósito judicial, tanto o STJ como o Supremo entendem que a garantia não suspende a ação penal nem gera o trancamento do inquérito. Eu acho que talvez já fosse hora de começarmos a pensar numa evolução, pelo menos quando há o depósito. Excepcionalmente, 2 julgados da 5ª turma do STJ permitiram a suspensão do processo penal, mas não da punibilidade, parecendo-me, então, que não suspendem a prescrição diante da garantia dos valores, mas com ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal. Surgiu agora o julgamento pelo Supremo da ADIM 4273, em que o Pleno do Supremo declarou constitucionais os dispositivos que suspendem a punibilidade durante o parcelamento. Já é um sinal dessa mudança que eu espero que ocorra, mas ainda não há acórdão sobre uma possível extensão desse entendimento aos casos de garantia do crédito. E concluo dizendo o seguinte: os caminhos da jurisprudência nem sempre convergem integralmente com os da doutrina. Há espaço para uma evolução jurisprudencial e eu acho que, na área de garantia dos débitos fiscais, especialmente quando há o depósito, me parece uma área em que é possível evoluir e o melhoramento da legislação também é uma via factível. Eu encerro com um curtíssimo poema de 2 versos de um autor que me remete à infância, um autor espanhol
Juan Ramón Jiménez, autor de um livro que eu ganhei de meu pai quando era criança, Platero e eu. E a história linda de uma criança com seu animal de estimação. Diz Jiménez, el poema debe ser como la estrella, que é o mundo e parece um diamante. A palestra devia ser assim também, mas a gente não consegue. Mas vamos tentando. Muito obrigado. Muito bom. Parabéns, ministro. Excelente apresentação. Parece um diamante. Obrigado. Pode ter certeza. Eu gostaria de agradecer, dizer aqui ao meu diretor, Rony, que estou entregando o painel, Rony. São 16h26. Então, não é por minha culpa que há algum atraso. Então, eu quero aqui atribuir a honra, a responsabilidade e o êxito aos nossos painelistas, que todos cumpriram com seus respectivos cronogramas. Quero entregar aqui o certificado aos nossos painelistas, doutor Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, professor Miguel Ángel Martínez Lago, da Universidade Complutense de Madrid, ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, ministro João Otávio de Noronha, para que nós possamos tirar uma foto. Agradeço a todos e, na sequência, já passo a palavra para o mestre de cerimônia dar andamento ao evento. Muito obrigado.